No vídeo de hoje, nós iremos continuar a história da aranha Kumoko, em sua busca de sair do grande labirinto de Elrow para conhecer o mundo, descobrindo que uma guerra devastadora se desenhava no horizonte. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a segunda parte de Soul and Spider, So What? Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos vendo a aranha Kumoko saindo do grande labirinto de Elrow e se deparando com um forte que guardava a entrada, o destruindo com seus novos poderes. Assim ela chega a uma floresta e percebe uma cidade próxima. Contudo, Kumoro fica com medo de ir até lá e ser tratada como um monstro. Por isso, a aranha procura entre suas evoluções uma que a fizesse ter a aparência de humana. Dessa forma, ela descobre sobre a evolução de Arachne, que daria a ela um torso humano, o que em sua visão já era o suficiente para apaziguar os humanos. Então ela foca em conseguir a tal evolução, e nessa hora, Kumoko sente uma forte dor de cabeça, que era sua mãe aranha a chamando de volta para o labirinto, através de uma técnica de controle mental. Porém, Kumoko resiste àquilo, graças à habilidade de unificação de heresia. Distante dali, Shun conhece o líder dos elfos, o chefe Potimas, em uma reunião com seu pai, o rei, e os seus irmãos, onde vemos que enquanto Sirius queria que Shun fosse logo para a guerra, Leston era mais cauteloso, e Potimas concorda com a visão de Leston, dizendo que o atual rei demônio era muito mais poderoso que os outros, além de estar cercado por generais tão perigosos quanto ele, de forma que era aconselhável descobrirem mais antes de mandarem Shun para a guerra. Potimas também avisa ao novo herói que agora que ele herdou esse título, o rapaz passaria a ver mais os membros da religião da palavra de Deus, e alerta Shun para não confiar muito em Dustin, o pontífice da ordem. Em paralelo, Su e Katia estão conversando, quando Hugo surge e a sequestra. Já Kumoko é atacada por diversos parentes, inclusive as gigantescas Ark e Taratek, e 3 Taratex maior, mas se livra de todas elas criando armadilhas, mostrando como tinha ficado apelona em comparação com as outras aranhas. E aí a mãe aranha tenta novamente usar o controle mental para levá-la de volta ao labirinto, e mais uma vez aquilo não funciona. Só que Kumoko percebe que aquela ligação era uma via de mão dupla e manda suas mentes paralelas atacarem a mente da mãe. Mais tarde, Kumoko vê uma família sendo atacada e resolve intervir ao ver que eles possuíam uma criança. E assim que derrota os malfeitores, ela vê que a bebê era uma reencarnada chamada Sophia Karen, que na vida passada foi Negishi Choco, percebendo que ela também era uma meio vampira. E vendo a aparência da garota, Kumoko fica com bastante inveja por ter renascido como aranha, enquanto ela renasceu com a beleza vampiresca, e por isso vai embora sem saber mais sobre a família da menina. Na floresta, a aranha encontra um grupo de elfos, que se preparavam para lançar um outro ataque contra a carruagem da família de Sofia, percebendo que apesar da beleza, ela tinha grandes problemas. Dali, nós vamos até o castelo real, onde Sufra alisa o rei Maides, e coloca toda a culpa em Shun, pois ela estava sendo controlada por Hugo. E aí, nessa hora, descobrimos que Sirius estava trabalhando com um vilão para dar um golpe e assumir o trono de Analate, e também que a reencarnada misteriosa era Sofia, que já tinha crescido. Assim, entendemos que existiam duas linhas do tempo, e que tudo que estava se passando com Kumoko era no passado. E aí, Shun consegue fugir do castelo com a ajuda de Philimos, Hyrins, Leston e Anna, a empregada meio elfo que cuidava dele desde pequeno. E assim ele descobre que a igreja também estava envolvida no golpe, e nomeou Hugo como novo herói. Logo, o grupo de Shun é encontrado pelos rivais, e Leston entrega ao irmão uma poderosa espada que era passada na família real de geração em geração, ao mesmo tempo que Sofia finaliza Potimas no castelo. Então Katia surge atacando Shun, pois assim como Su, ela também tinha sofrido lavagem cerebral, só que a moça resiste ao feitiço, e se finaliza antes que possa ferir Shun. Desesperado com aquilo, o herói usa o novo poder que adquiriu para reanimá-la, ao mesmo tempo em que livra a moça da lavagem cerebral. Nesse instante, Sofia chega até eles, se mostra muito poderosa, e por sorte, Fei terminou a sua evolução bem a tempo, e surge para resgatar o grupo de Shun. Desse jeito, descobrimos que Sofia estava trabalhando secretamente a serviço de Ariel. De volta ao passado, vemos que a aranha-mãe cortou a conexão das mentes paralelas, saindo do labirinto para atacar Kumoko. Por sorte, a pequena consegue se teletransportar na hora em que iria receber um poderoso golpe. Desse jeito, Kumoko termina novamente debaixo da terra, onde se vê cercada por 5 Ark Taratex e um exército de aranhas menores. E aí, Kumoko logo derrota todas as suas irmãs menores, e enquanto foge das Arks, ela se depara com um misterioso boneco aranha de vários braços, percebendo que aquele deveria ser o trunfo da aranha-mãe. Esse ser se mostra bastante difícil de vencer, e Kumoko é obrigada a voltar ao nível cheio de lava para conseguir escapar. Lá ela decide devorar as Ark e evoluir mais uma vez, antes de prosseguir. Já no presente, o grupo de Shun decide interceptar a mancha do exército de Hugo até a Vila dos Elfos, passando pelo grande labirinto de Elrow. De volta à aranha, ela evolui para Zanahoroa, tornando-se uma espécie única no mundo e adquirindo a imortalidade. Em seguida, a administradora D entra em contato com ela para felicitá-la pela conquista, e como prêmio resolve contar algumas coisas para a aranha, como o fato dela realmente ter sido finalizada no Japão. A voz também conta que Kumoko e os demais estudantes haviam sido finalizados por um feitiço do Rei Demônio e dos heróis anteriores, que acabou escapando para a dimensão deles,
atingindo a sala na qual estavam. Ela ainda fala que foi a criadora do sistema em que aquele mundo se baseava, e sobre o fato de que talvez o feitiço tenha sido atraído para aquela sala, justamente por ela ser uma das 26 alunas da classe. Então, ficamos sabendo que para alguns, os administradores que comandavam aquele mundo eram vistos como inimigos, e tanto o Rei Demônio quanto o herói poderiam ter sido persuadidos a finalizá-la. A administradora também conta que dos 26 estudantes, ela foi a única que não reencarnou, por isso haviam 25 reencarnados, mas não revela sua verdadeira identidade. Após isso, ela desliga a ligação, e nós seguimos para o grupo de Shun, pedindo ajuda de Goef para chegar ao labirinto, só que o homem recusa, por medo de colocar a sua família em risco. No entanto, Basgaf, o pai dele, o chama de covarde, e se oferece para ajudá-los no lugar do filho. Nessa hora, também é revelado que Fei agora podia se transformar em uma forma humana, com o mesmo rosto que ela tinha na vida passada, e a moça era a única que tinha obtido essa habilidade. Assim, vemos o grupo tentando escapar dos soldados imperiais, entrando no labirinto através de uma passagem que ficava embaixo d'água, enfrentando dragões d'água no caminho. Já Kumoko finaliza um dragão d'água enquanto estava pescando, e em seguida derrota o boneco-aranha, sem grandes dificuldades. De lá, vamos para Balto, mostrando a sua preocupação em atravessar o território das aranhas, e Ariel fala que todas elas são suas crias, por isso elas iriam obedecê-la. E ela se lembra da época em que existia uma que era bastante rebelde. Dessa forma, o exército demoníaco começa a marchar em direção à Vila dos Elfos. Em paralelo, o grupo de Shun faz uma pausa após enfrentarem os perigos do labirinto, e Basgaf conta sobre a doença do labirinto, que enfraquecia a mente de quem passasse por ali, e também sobre o monstro pesadelo do labirinto. O cara conta que já o encontrou uma vez, e que essa criatura tinha hábitos estranhos, pois se você não atacar primeiro, ele te deixa partir em paz, e até mesmo cura suas feridas caso precise. Basgaf também fala que o ser já causou grandes incidentes fora do labirinto, assim como já salvou diversas pessoas. E a essa altura todos já sabem quem o pesadelo do labirinto é, né? E além do pesadelo, existiam os vestígios do labirinto, que eram crias dos monstros original, que agiam da mesma forma. Logo, o grupo prossegue com o caminho, e é atacado por um dragão da terra, a quem após muito trabalho em equipe, Shun derrota com o poder da luz sagrada, e isso dá a ele o título de matador de dragões. A seguir, o grupo topa com os vestígios do labirinto, que falam para o herói sobre o fim de tudo, e vão embora sem atacá-los. Então eles finalmente conseguem achar a saída do lugar, ao escaparem pelo buraco que a Aranha-Mãe tinha feito para ir atrás de Kumoko. Já a Dona Aranha é atacada por Ariel, e percebe que a raça da Rei Demônio era a Taratek original, e temendo um novo ataque ainda mais poderoso, ela começa a pensar em formas de vencer a morte, considerando mandar a sua alma para o outro corpo. Assim, após se regenerar, Kumoko passa a viver na floresta nos arredores de Sariela, nos domínios da família Karen, impedindo mais ataques à bebê Sofia. Lá ela também ganha a fama de ser uma besta divina, passando a realizar diversas tarefas, inclusive curando um menino com câncer e recebendo uma maçã como recompensa. Dessa forma, ela recebe o nome de Pesadelo do Labirinto, ficando bastante famosa na região, inclusive entre os elfos de Potimas, que eram quem estavam por trás das tentativas de assassinatos contra Sofia. Já o grupo de Shun chega finalmente à Vila dos Elfos, enquanto a igreja e os demais se preparam para o ataque. Em paralelo, os líderes mundiais percebem que o Pesadelo do Labirinto estava atrapalhando seus planos, ao mesmo tempo em que Kumoko reflete que antigamente Ariel também tinha um status de besta sagrada, e conforme o tempo se passa, Kumoko passa a ser venerada pelos moradores locais. No presente, o grupo de Shun chega até a Vila dos Elfos, descobrindo que Potimas ainda estava vivo de alguma forma, e que ele era o pai de Filimos. Aí Sensei logo leva o grupo aos demais reencarnados, e ficamos sabendo que eles basicamente eram prisioneiros ali, de forma que Shun e os demais passam a desconfiar das intenções de Potimas e de Filimos. No passado, o rei de Ots manda uma carta para John Karen, o pai de Sofia, pedindo que ele entregue a besta sagrada por conta dela ter destruído o forte deles ao escapar do labirinto, e o homem fica ultrajado com o pedido. Nessa hora, Potimas chega e avalia a bebê Sofia, achando que Ariel tinha enviado a besta para proteger a menina. Enquanto isso, Kumoko percebe que a Aranha-Mãe estava bem enfraquecida e a finaliza de vez, mas acaba perdendo uma de suas mentes paralelas no processo. Um tempo depois, o diplomata de Oats é enviado para levar Kumoko até o reino, mas ela se recusa e foge. Mais tarde, o administrador Jury de Stodias vai até a aranha com dois pedidos. O primeiro era que ela parasse de atacar Ariel, e o segundo era para que ela se afastasse dos humanos, vivendo secretamente, ou aquilo poderia causar graves consequências. Em relação ao primeiro pedido, Kumoko reflete que nunca atacou a Rei Demônio, e que aquilo deveria ser trabalho da sua mente paralela perdida, de forma que ela não tinha mais o controle sobre o que a entidade fazia. Em relação ao segundo pedido, Kumoko diz que não faria aquilo, pois tinha visto o que aconteceria no futuro, e não poderia ficar parada, por isso ela continuaria intervindo. E ao escutar isso, Jury de Stodias aceita as respostas dela e vai embora. Nesse instante, a aranha é atacada pelos homens do diplomata de Oats, e os finaliza, se vingando também do cara. Contudo, isso causa uma grande dor de cabeça para John, já que por isso, Oats declara guerra contra a Sariela. E para piorar, os caras tinham o apoio do Império Rezan e do Sagrado Império de Aleios. Percebendo a besteira que tinha feito, Kumoko e
então decide entrar na guerra para ajudar a família Karen. Já na Vila dos Elfos, enquanto Hugo avança com seu exército, Philemus reflete sobre quando chegou àquele mundo e percebeu que tinha uma habilidade chamada Lista de Alunos, onde podia ter um breve vislumbre do futuro deles. Nessa lista, a mulher era capaz de ver quando eles iriam morrer, percebendo que a maioria dos estudantes iria partir antes dos 20. Por isso, ela pediu ajuda para o pai e passou a prendê-los ali na vila, para impedir esse destino de se cumprir. Mais tarde, conhecemos Kunihiko e Asaka, dois reencarnados que tinham se tornado poderosos aventureiros, e Philemus resolve contar aos ex-alunos sobre o porquê de tê-los prendido ali. Ela também conta que naquele mundo existiam seres chamados de administradores, e que os elfos os consideravam deuses e os viam como inimigos. Tudo por conta de uma lenda que dizia que os deuses caçariam os reencarnados em busca de seus poderes. Philemus também fala que Sophia estava do lado dos administradores, assim como Hugo, que estava sendo apenas manipulado, e Yuri, que estava sendo mentalmente controlada. Em seguida, o grupo de Shun considera o fato de terem mais reencarnados lutando ao lado dos administradores, e resolvem que ajudariam os elfos protegendo os círculos de teletransporte que davam acesso à vila, que era protegida por uma barreira mágica. Só que ao fazerem isso, eles se encontram com Shinobu, um outro reencarnado, que causa uma explosão e destrói os círculos. Nessa hora, a mulher de branco surge, acabando com a barreira mágica e expondo a vila aos ataques do exército de Hugo. Assim a batalha começa, com Philemus sacando a lista de alunos e vendo que Hugo seria finalizado. E aí, mesmo com dor no coração, ela vai enfrentar o aluno que portava uma espada mágica, que o permite anular os feitiços rivais. Além disso, o rapaz contava com a magia da luxúria, que lhe permitia controlar as pessoas, e a da ganância, que roubava as habilidades das suas vítimas finalizadas. E esses dois poderes eram derivados dos 7 pecados capitais. E aí, por algum motivo, Yuri se intromete na luta e ataca a professora, que revida com uma flechada nas costas da moça. Debochando daquilo, Hugo parte para cima de Philemus, mas acaba preso em uma barreira que sugava todo o ar ao redor. No entanto, ele é salvo por Sophia. Dessa forma, os dois juntos conseguem derrubar a professora, e quando Hugo está prestes a finalizá-la, Shun surge e a salva. Então voltamos no tempo, para ver Kumoko participando da guerra Old Sariela, do lado dos Sarielenses. Já Ariel detona um dragão da terra ancestral chamado Gakia, no grande labirinto, mas ela percebe que algo estava estranho. É então que Julie de Stodius surge, dizendo que a parte da aranha Kumoko estava consumindo a alma de Ariel, de forma que as duas se tornariam uma só, e vemos que aquela era a parte que Kumoko não tinha mais controle. Após perceber que realmente estava começando a mudar, Ariel é levado ao campo de batalha por Julie de Stodius, para que pudesse derrotar Kumoko. Contudo, ao enfrentar a aranha com seu grande poder, ela resiste bravamente, até que Julius, ainda criança, se intromete na luta. Aí, Ariel se aproveita da intromissão para acertar uma poderosa magia na aranha, que anulava sua imortalidade. De volta ao presente, mesmo com o apoio dos amigos, Shun dispensa todos eles, assim como Hugo dispensa a ajuda de Sophia e seus soldados, tudo para que os dois possam tirar um X1 sem intromissões. Rapidamente, Shun se mostra superior, vencendo o confronto, e Hugo pede ajuda de Sophia, mas ela recusa, dizendo que ele já tinha cumprido seu papel. É então que ela convoca Merasophis, o comandante do 4º regimento do exército demoníaco, e revela que tudo aquilo não passava de distração, pois enquanto os elfos estavam lutando contra os imperiais, o exército de demônios atacaria de surpresa. E decidido a frustrar os planos dela, Kunihiko e Asaka vão lutar contra Merasophis, enquanto os demais enfrentam Sophia. Contudo, a vampira era forte demais e acaba derrotando a todos. Kunihiko e Asaka, que tinham derrotado Merasophis, por conta dele ser uma cópia do verdadeiro, retornam à luta, e antes que Shun possa lançar um novo ataque contra Sophia, Roth aparece demonstrando seu imenso poder. Assim descobrimos que ele era Sasadima Kiyoya, um grande amigo de Shun na outra vida, e que agora era o comandante do 8º regimento do exército demoníaco. Ele diz que não entendia o porquê dos colegas estarem lutando do lado dos elfos, pois os seres eram um perigo para o mundo, e Shun rebate, falando que tudo que os administradores pudessem ter falado era uma mentira. Só que Roth não quer saber do que ele tem a dizer, e convoca os seus soldados que estavam escondidos. Porém, nessa hora, uma tropa de elfos surge, trazendo poderosas máquinas que foram construídas em segredos por Portimas, que eram imunes aos poderes dos dois vilões, e logo elas lançam um ataque arrasador contra os rivais. De volta a Kumoko, vemos que ela sobreviveu ao ataque, graças a transferir a sua alma para um dos ovos que ela mesma tinha colocado. E aí a aranha comemora o fato daquilo ter funcionado, e aproveita para evoluir, se tornando a Arachne que tanto sonhava. Em seguida, os demais ovos eclodem, dando vida aos vestígios do pesadelo. Já o grupo de Shun presencia o Roth e Sophia enfrentando as máquinas de Portimas, e o herói tenta atacar a garota, mas é impedido por Roth, que revida brutalmente e acaba finalizando Ana, que tentou proteger Shun. Então, o vilão diz que não queria ter feito aquilo, e o herói usa seu poder para trazê-la de volta. Por isso, o tabu dele chega até o nível 10, revelando os segredos do mundo. Nessa hora, Hugo tenta atacar Sophia de surpresa, mas a vampira se defende muito bem. É então que a mulher de branco surge, e todos a chamavam de Wakaba por conta da sua aparência. Desse jeito, voltamos o tempo para ver que Kumoko havia adquirido o torso humano, e que seu rosto era o mesmo de Wakaba na vida anterior. Ao mesmo tempo,
Potimas e os seus elfos atacam a mansão da família Karen, e descobrimos que o objetivo do cara era sequestrar a bebê e levá-la para a Vila dos Elfos, assim como havia feito com os outros reencarnados. Contudo, ao ver que ia perder a casa, Joe entrega a filha a Berosofis para que ele a proteja, e o cara tenta fazer de tudo para cumprir a promessa, mas acaba gravemente ferido. Se vendo sem outra opção, a bebê Sofia então morde o cara, o transformando em vampiro, para que assim ele tenha a força necessária para defendê-la. No entanto, por mais que tenha ficado forte, ele não é páreo para Potimas, que o tira de combate e resolve finalizar a bebê Sofia por ela ser uma vampira, e vampiros eram um mal no mundo. Porém, antes que ele tenha tempo de fazer isso, Kumoko aparece e a protege, iniciando uma luta contra o líder dos elfos. Após um tempo de combate, a aranha percebe que não era páreo para o cara, descobrindo que na verdade ele era um robô, sendo que era justamente por conta daquele tipo de tecnologia que aquele mundo estava à beira do caos. Sem esperanças de vencer, Kumoko é salva por Ariel, que surge subitamente e destrói o robô Potimas, prometendo que um dia faria aquilo com o corpo real dele. Dessa forma, a Rei Demônio propõe uma trégua à aranha, pois como tinha se fundido a uma de suas mentes paralelas, Ariel tinha perdido a vontade de lutar contra ela. E encerramos a temporada vendo que as duas se tornaram aliadas, da mesma forma em que Berosofis e Sofia, que rumam para o território demoníaco juntos, prometendo salvar o mundo da tecnologia destruidora de Potimas. Fala galera! Algum de vocês havia percebido que Kumoko e a Mulher de Branco são a mesma pessoa? Me contem nos comentários. E se uma IA saísse do controle e transportasse todo mundo para um mundo de fantasia, o que você faria? Quer saber o que It vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.